Meu marido humilhou minha família em seu restaurante, mas ele não imaginava quem era o meu pai, e o que ele poderia fazer. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. O aroma de temperos frescos pairava no ar enquanto eu ajustava o véu diante do espelho. Meu coração batia forte, misturando ansiedade e felicidade. Afinal, aquele era o dia do meu casamento com Caio, o homem que eu amava. Nos conhecemos de forma inesperada em uma cafeteria no centro do Rio de Janeiro. Ele era proprietário e chefe em um restaurante modesto, mas cheio de personalidade, e eu nunca contei a ele sobre minha família. Sempre quis ser reconhecida por quem eu sou, não pela fortuna que meu pai construiu ao longo dos anos. Desde a adolescência, aprendi que a riqueza pode atrair olhares errados e amizades vazias. Então, ao me apaixonar por Caio, mantive esse segredo. Para ele, eu era apenas Laura, uma mulher comum, batalhadora, que vivia de seu próprio esforço. O casamento foi simples, mas repleto de amor. Em uma cerimônia intimista à beira-mar, dissemos nossos votos e começamos nossa nova vida juntos. O plano era nos estabelecermos no restaurante que Caio tanto amava. Ele sonhava em torná-lo um dos mais respeitados da cidade, e eu queria apoiá-lo em tudo. Contudo, o que parecia um conto de fadas começou a se transformar em algo inesperado. Pouco depois do casamento, meu pai, um homem de aparência séria, mas coração gigante, me chamou para conversar. Minha filha, quero conhecer melhor o seu marido. Já que ele tem tanto orgulho do restaurante, por que não levamos a família para jantar lá? Engoli seco. Eu sabia que minha família não ostentava sua riqueza, mas a presença deles chamaria atenção. No entanto, concordei. Não queria mais esconder nada. Afinal, mais cedo ou mais tarde, a verdade teria que aparecer. No dia marcado, meus pais, meus 2 irmãos e minha avó chegaram ao restaurante de Caio. Vestiam-se de maneira simples, sem luxo, sem extravagâncias. Mas, assim que entraram, algo mudou na expressão do meu marido. O olhar que antes era acolhedor tornou-se frio e superior. Ele os avaliou dos pés à cabeça e, para minha surpresa e choque, torceu o nariz. "Mesa para quantos?" perguntou, a voz carregada de desdém. 6, respondeu meu pai, sorrindo, sem perceber a mudança no tom de Caio. Durante o jantar, a situação só piorou. Meu marido tratou minha família com indiferença, sendo rude em alguns momentos. Quando minha avó pediu um prato que ele considerava simples demais para o cardápio sofisticado que estava tentando implementar, ele riu. "Acho que talvez esse restaurante não seja o que vocês estão acostumados", disse, com um sorriso cínico. Meu peito queimava de vergonha e raiva. Como ele podia fazer isso? Mal sabia ele que aquelas pessoas a quem desprezava eram as mesmas que poderiam mudar sua vida para sempre. Meu pai, que até então observava tudo em silêncio, limpou a boca com calma e, ao erguer os olhos para Caio, sorriu. Um sorriso que me gelou por dentro. "Interessante. Você tem certeza de que este restaurante está no nível que pensa estar?" A tensão no ar era palpável. Algo grande estava prestes a acontecer, e Caio nem imaginava. A tensão pairava no ar como um fio prestes a se romper. Meu pai, um homem de gestos calculados e olhar sempre analítico, repousava os cotovelos sobre a mesa, estudando Caio como se estivesse diante de um quebra-cabeça intrigante. Meu marido, por outro lado, mantinha a postura arrogante, convencido de que tinha razão em seu julgamento. "Tenho certeza absoluta do nível do meu restaurante", Caio respondeu, inflando o peito. "Trabalhei duro para trazer requinte e sofisticação para este lugar. Não posso permitir que clientes, menos acostumados a esse tipo de experiência, baixem o padrão da minha clientela." Aquelas palavras me atingiram como um soco no estômago. Ele não via minha família como pessoas normais, como clientes comuns. Ele os enxergava como inferiores. Meu irmão, Lucas, que sempre foi impulsivo, apertou os punhos sobre a mesa, mas meu pai pousou a mão sobre a dele, como se pedisse paciência. Minha mãe, sempre doce e compreensiva, olhava para Caio com uma mistura de pena e curiosidade. Minha avó, então, foi a primeira a rir.
Ora, que interessante, disse ela, ajeitando os óculos. Nunca pensei que um prato de arroz e feijão fosse um crime contra a alta gastronomia. Não é isso, senhora, Caio pigarreou claramente desconcertado. Mas certos pratos simplesmente não se encaixam na proposta deste restaurante. E qual seria a proposta? Perguntou meu pai, inclinando-se ligeiramente. Sofisticação, excelência, e ele respondeu, sem hesitar. Eu quero que este lugar se torne um dos mais respeitados da cidade. Quero que os críticos de gastronomia falem dele. Quero atrair um público refinado. Entendi, disse meu pai, pensativo. Eu já conhecia aquele tom de voz. Meu pai falava assim quando estava prestes a tomar uma decisão importante, quando avaliava algo como um investimento ou um risco. Senti o olhar dele sobre mim. Será que ele pensava que eu havia me casado com um homem cruel? Será que eu mesma havia cometido um erro? Meu coração acelerava, e eu sentia minhas mãos suarem debaixo da mesa. A noite prosseguiu de maneira desconfortável. Caio continuava a agir com superioridade, minimizando a importância da comida simples, como se apenas pratos franceses com nomes complicados tivessem valor. Minha família, no entanto, permaneceu tranquila. Eles se entreolhavam como se compartilhassem um segredo silencioso, e aquilo me deixou ainda mais inquieta. Quando o jantar terminou, meu pai pediu a conta. Caio trouxe o papel sem cerimônia, sem sequer agradecer pela visita. Mas, quando meu pai pegou a carteira, algo inesperado aconteceu. Ah, por favor, deixe que eu pague, disse minha avó, puxando um cartão de crédito preto reluzente da bolsa. Foi como se o tempo tivesse parado. Caio arregalou os olhos, sem entender. Vó, murmurei, sentindo meu estômago revirar. Ela sorriu, inocente, mas o brilho divertido em seus olhos dizia muito. Mas, senhora, esse é Caio hesitou. Ele reconhecia aquele cartão. O famoso cartão sem limite, disponível apenas para uma elite restrita. Um restaurante sofisticado merece pagamentos sofisticados, não acha, meu querido? Disse minha avó, piscando. Caio engoliu seco. Pela primeira vez naquela noite, ele não parecia tão confiante. Meu pai se levantou, ajeitando o paletó simples, mas impecável. Olhou para meu marido e disse algo que fez meu coração disparar. Espero que cuide bem deste restaurante, Caio. Porque, dependendo do que acontecer nos próximos dias, você pode se surpreender. E então, sem mais palavras, ele e minha família saíram, me deixando ali, sentada ao lado de um marido que, pela primeira vez, não sabia o que dizer. Eu também não sabia. Mas uma coisa era certa, aquilo era só o começo. O silêncio entre mim e Caio era cortante enquanto voltávamos para casa. O motor do carro ronronava baixinho, e as luzes da cidade piscavam do lado de fora, mas tudo parecia distante. Meu marido estava inquieto, o que era raro. Sempre tão seguro de si, agora tamborilava os dedos no volante e lançava olhares furtivos para mim. O que foi aquilo, Laura? Ele perguntou finalmente, com a voz carregada de frustração. Cruzei os braços e olhei pela janela, tentando organizar meus pensamentos. Aquilo o quê? Sua avó, aquele cartão, e seu pai falando daquele jeito. O que está acontecendo aqui? Respirei fundo. Esse era o momento que eu tanto temia. Caio, há algo que eu nunca te contei sobre minha família, comecei, escolhendo bem as palavras. Eles não são exatamente pessoas comuns. Ele franziu a testa, ainda confuso. Como assim? Meu pai é um empresário muito bem-sucedido, revelei, observando sua reação. Nossa família tem dinheiro, muito dinheiro. Mas nunca fizemos questão de ostentar isso. A gente acredita que o que realmente importa é o caráter, a humildade, não a conta bancária. O rosto de Caio se contorceu numa expressão que eu não conseguia decifrar. Você está dizendo que sua família é rica? Assenti devagar. Muito rica. Ele soltou uma risada curta e incrédula, passando a mão pelos cabelos. Então, você estava me testando esse tempo todo? Senti um nó apertar em minha garganta. Não era um teste, Caio.
Eu queria que você me amasse pelo que sou, não pelo que tenho. Ele desviou o olhar, apertando o volante com força. E eles me deixaram humilhar eles assim? Sem dizer nada? A raiva começou a borbulhar dentro de mim. Eles não precisavam dizer nada, Caio. Eles estavam lá para te conhecer, para apoiar o seu sonho, e você os tratou como lixo. Você acha que só porque alguém veste roupa simples ou pede um prato mais tradicional, essa pessoa vale menos? Ele tentou argumentar, mas parou. Pela primeira vez, parecia se dar conta do que havia feito. O resto da viagem foi silencioso. Caio acordou cedo, claramente tentando agir como se nada tivesse acontecido. Enquanto tomava café, recebeu uma notificação no celular e arregalou os olhos. O que foi? Perguntei, vendo-o empalidecer. Meu restaurante, tem fila na porta. Pisquei, surpresa. Como assim? Ele me mostrou um vídeo que estava viralizando nas redes sociais. Um famoso influenciador gastronômico havia feito uma publicação sobre o restaurante, dizendo que uma das famílias mais ricas do Brasil escolheu este restaurante para jantar. O post tinha milhares de curtidas e comentários, e pessoas estavam se amontoando para conhecer o local. Caio sorriu, aliviado. Isso é incrível. Esse tipo de atenção pode levar meu restaurante para um outro nível. Mas eu não compartilhei do entusiasmo dele. Meu pai não diria o que disse na noite anterior sem motivo. Havia algo por trás disso. Ao chegar lá, o ambiente estava caótico. Funcionários corriam de um lado para o outro, tentando atender a demanda inesperada. O olhar de Caio brilhava enquanto falava com clientes novos, apresentando seus pratos sofisticados com orgulho. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um grupo de jornalistas chegou ao restaurante, junto com um homem vestido de forma simples, mas que tinha uma presença imponente. Meu pai. Caio ficou imóvel ao vê-lo. Senhor Alcântara, ele murmurou. Bom dia, Caio, meu pai respondeu, com um sorriso leve. Parece que seu restaurante está movimentado hoje. Sim, senhor. Caio respondeu, animado. Parece que a presença de vocês ontem ajudou a alavancar o negócio. Meu pai inclinou a cabeça. É mesmo? Então me diga, o que torna este restaurante tão especial? Caio encheu o peito. Meu compromisso com a sofisticação e a excelência. Quero atrair um público diferenciado, que valorize a alta gastronomia. Os jornalistas anotavam tudo, atentos. Interessante, disse meu pai. Mas será que um restaurante de verdade se faz apenas com pratos caros e clientes seletos? Caio franziu o senho. Como assim? Meu pai fez um gesto para os jornalistas e, de repente, todos os olhos estavam sobre ele. Esse restaurante poderia ter sido algo grandioso, disse ele. Mas um bom empresário precisa de mais do que técnica. Ele precisa de visão. De respeito por todos os clientes, independentemente da aparência. Caio começou a suar. Com todo respeito, senhor Alcântara, você sabe com quem falou ontem à noite, Caio? Meu pai o interrompeu. Caio piscou, confuso. Como assim? A senhora que você humilhou, minha mãe. Meu filho, que você desprezou, dono de uma das maiores redes de restaurantes do Brasil. E eu? Eu sou dono de uma empresa que pode mudar a sua vida. Caio parecia ter perdido a fala. O quê? Eu estava considerando investir no seu restaurante, revelou meu pai, sem desviar o olhar. Mas ontem, vi o tipo de homem que você realmente é. O choque estampado no rosto de Caio era visível. Senhor Alcântara, está tudo bem, que meu pai sorriu, mas havia um peso em sua voz. O sucesso pode vir de muitas formas. Mas a arrogância sempre cobra seu preço. E então, diante de todos, ele se virou e saiu. O silêncio que ficou para trás foi ensurdecedor. Caio olhou ao redor, vendo os jornalistas murmurando entre si, os clientes cochichando, alguns se levantando e saindo. Seu sonho de um restaurante sofisticado poderia estar ruindo, e ele sabia que a culpa era inteiramente sua. E aquilo era só o começo.
o silêncio dentro do restaurante era ensurdecedor. Caio permaneceu parado no meio do salão, os olhos arregalados e a boca entreaberta, como se ainda estivesse tentando processar o que havia acabado de acontecer. Meu pai saiu sem olhar para trás, os jornalistas cochichavam entre si, e alguns clientes já começavam a se levantar, claramente desconfortáveis. A humilhação que Caio tanto temia começava a se desenrolar diante de seus olhos. Isso foi um desastre, ele murmurou, passando as mãos pelos cabelos, agora completamente desarrumados. Eu observei, sentindo uma mistura de pena e frustração. Ele mesmo havia cavado esse buraco. Se ao menos tivesse tratado minha família com respeito desde o início, o que foi um desastre, exatamente? Perguntei, cruzando os braços. O fato de meu pai ter revelado quem somos? Ou o fato de que sua arrogância fez com que ele desistisse de investir em você? Caio me encarou, a raiva começando a substituir o choque. Ah, então você sabia que ele poderia investir em mim esse tempo todo? Balancei a cabeça. Não, eu não sabia. Mas você não percebe, Caio? Isso nunca foi sobre dinheiro. Meu pai não se importa com status. Ele queria ver que tipo de homem você é. E, sinceramente, você o decepcionou. O rosto dele ficou vermelho de raiva. E você acha que eu deveria ter tratado melhor um bando de gente que parecia que nunca tinha pisado em um restaurante de verdade? Meu peito se apertou. Ali estava. A prova de que ele não havia aprendido nada. Um bando de gente? Repeti, incrédula. Caio, aquela gente é minha família. E, independente da conta bancária deles, são pessoas incríveis. Você os desprezou por achá-los simples, quando, na verdade, são muito mais sofisticados do que você jamais será. Ele me olhou como se não me reconhecesse. Então é isso? Agora você está contra mim também? Eu não estou contra você, Caio. Mas você está contra si mesmo. Antes que ele pudesse responder, o gerente do restaurante se aproximou. Ele estava pálido, segurando o celular como se estivesse vendo um fantasma. Caio, temos um problema. Ele mostrou a tela do telefone, e meu marido empalideceu ao ver que um dos jornalistas havia feito uma transmissão ao vivo sobre o que aconteceu ali. O título do vídeo? Dono de restaurante humilha família sem saber que são milionários, e perde tudo. O vídeo já tinha milhares de visualizações e comentários. Algumas pessoas riam da ironia, outras se revoltavam com a atitude dele. O dano estava feito. Meu Deus, Caio murmurou, as mãos tremendo. Antes que ele pudesse reagir, um dos garçons se aproximou, desconfortável. Senhor, alguns clientes querem cancelar suas reservas. Os olhos de Caio se arregalaram ainda mais. O quê? O garçom assentiu, nervoso. Desde que o vídeo começou a circular, as pessoas estão comentando nas redes sociais que seu restaurante não respeita clientes de classes mais baixas. Algumas marcas que tinham interesse em parcerias estão reconsiderando. Caio passou a mão no rosto, desesperado. Ele finalmente percebia o tamanho da tempestade que havia causado. Mas o pior ainda estava por vir. Eu estava sentada no escritório do restaurante, vendo Caio andar de um lado para o outro. Ele tentava ligar para contatos, tentava responder comentários negativos, mas nada parecia funcionar. A reputação que ele construiu em anos estava ruindo em questão de horas. Isso é um pesadelo, ele sussurrou. Não, corrigi. Isso é consequência. Ele me olhou, exausto. Eu só queria que esse restaurante fosse respeitado. E o respeito se conquista, Caio. Não se impõe. Ele suspirou, sentando-se à minha frente. O que eu faço agora? Eu queria poder dizer que havia uma solução fácil. Mas ele teria que aprender a duras penas. Antes que eu pudesse responder, a porta do escritório se abriu, e para nossa surpresa, minha avó entrou, segurando um saquinho de pães caseiros. Caio olhou para ela, sem entender. Dona Lúcia? O que a senhora está fazendo aqui? Ela sorriu gentilmente e sentou-se ao nosso lado, como se nada tivesse acontecido.
soube que você está passando por um momento difícil. Achei que precisaria de algo para acalmar o coração. Ela abriu o saquinho e pegou um pãozinho, colocando-o na mão de Caio. Ele olhou para aquilo como se fosse um objeto estranho. Eu não entendo. Ela riu baixinho. Meu filho, humildade não é só sobre como você trata os outros. É também sobre reconhecer quando precisa de ajuda. Ele desviou o olhar, claramente abalado. Eu perdi tudo. Minha avó deu um tapinha de leve na mão dele. Você perdeu uma oportunidade, mas não precisa perder tudo. Só depende de você. Caio finalmente olhou para mim, os olhos carregados de arrependimento. Pela primeira vez desde o início dessa confusão, ele parecia estar realmente ouvindo. Talvez, só talvez, houvesse uma chance de redenção. Mas ele precisaria aprender isso da maneira certa. E esse aprendizado estava apenas começando. Caio ficou parado, segurando o pãozinho nas mãos, como se aquilo fosse um peso maior do que ele poderia carregar. Minha avó observava com paciência, aquele olhar sereno de quem já viveu muito e sabia que algumas lições precisavam de tempo para serem absorvidas. Você tem duas opções, meu filho, ela disse, com a voz firme, porém gentil. Pode continuar se lamentando pelo que perdeu ou pode levantar a cabeça e fazer algo diferente. Ele piscou algumas vezes, ainda confuso. Como eu posso mudar isso? O vídeo já viralizou, minha reputação está arruinada. Meu restaurante, seu restaurante ainda está de pé, interrompeu minha avó. Mas será que o orgulho que você tanto exalta vai permitir que ele continue assim? Eu observei a troca de olhares entre os dois e percebi que aquele era um dos momentos mais importantes da vida de Caio. Ele tinha que tomar uma decisão, aprender e crescer ou continuar negando seus erros. Ele suspirou profundamente, largando o pãozinho sobre a mesa. O que eu posso fazer? Eu cruzei os braços e o encarei. Você precisa pedir desculpas. Ele riu, um riso amargo. Isso não vai mudar nada. Talvez não mude para a internet, mas pode mudar para você, respondi. Você está pronto para admitir que estava errado? O silêncio que se seguiu foi tenso. Ele olhou para as próprias mãos, respirou fundo e depois, para minha surpresa, assentiu. Como eu faço isso? Na manhã seguinte, Caio decidiu fechar o restaurante por um dia. Ele reuniu toda a equipe e, pela primeira vez, falou com humildade. Sei que muitos de vocês viram o que aconteceu nos últimos dias. Sei que minha atitude foi errada e que minha visão de sucesso estava distorcida. Quero pedir desculpas, primeiro a vocês, que trabalham duro para manter este lugar funcionando. Os funcionários se entreolharam, surpresos. Era raro vê-lo admitir um erro. Quero também pedir desculpas publicamente à família da minha esposa, que eu tratei com desprezo sem sequer conhecer de verdade. Espero que um dia possam me perdoar. Após a reunião, Caio publicou um vídeo nas redes sociais, admitindo seus erros. Ele explicou sua arrogância, falou sobre a importância da humildade e como aprendeu uma dura lição. O vídeo dividiu opiniões. Algumas pessoas o chamaram de falso, outras disseram que ele estava apenas tentando salvar o restaurante. Mas, para minha surpresa, muitos elogiaram a atitude. Entre esses comentários, um em especial me chamou a atenção: todos erram. O verdadeiro caráter está em reconhecer e mudar. Espero que você leve isso para a vida. Era do meu pai. Caio leu o comentário várias vezes, como se não acreditasse. Ele realmente comentou? Assenti. Meu pai é um homem justo. Se ele viu sinceridade no que você disse, pode ser que ainda haja esperança. Nos dias seguintes, o movimento do restaurante diminuiu drasticamente. Muitos clientes cancelaram reservas e algumas parcerias foram desfeitas. Caio finalmente sentiu o peso das suas ações. Mas algo diferente também aconteceu. Pessoas começaram a aparecer no restaurante, não para julgar, mas para dar uma segunda chance. Clientes que antes não se sentiam bem-vindos agora sentavam e pediam pratos simples, curiosos para saber se a mudança era real. E Caio? Pela primeira vez, ele os recebia com um sorriso genuíno.
Ele começou a fazer pequenas mudanças no menu, incorporando pratos tradicionais e acessíveis ao lado das opções sofisticadas. Conversava com os clientes, aprendia suas histórias, tentava compreender o que significava servir, e não apenas impressionar. Nunca pensei que um simples prato de arroz e feijão poderia trazer tanta gente, ele murmurou um dia, observando o salão. Porque comida é sobre conexão, Caio, respondi. Não sobre status. Ele assentiu, pensativo. Certa tarde, enquanto eu ajudava Caio a organizar algumas contas, meu pai entrou no restaurante. Caio ficou tenso na hora. Senhor Alcântara. Meu pai olhou ao redor, analisando as mudanças. Depois, sentou-se em uma mesa e cruzou os braços. Estou surpreso por ver que ainda está de pé. Caio engoliu seco. Eu estou tentando mudar. Meu pai o estudou por um momento antes de responder. Quero fazer um pedido. Qualquer coisa. Quero um prato simples. Algo que qualquer pessoa possa comer. Caio piscou algumas vezes, confuso, mas depois assentiu. Ele foi até a cozinha e, dessa vez, não delegou a tarefa. Ele mesmo preparou um prato de arroz, feijão, bife acebolado e farofa. Simples, caseiro, sem frescuras. Quando colocou o prato na frente do meu pai, esperou nervoso enquanto ele pegava o garfo e levava a primeira garfada à boca. O silêncio parecia durar uma eternidade. Então, finalmente, meu pai olhou para Caio e sorriu. Agora sim, vejo um homem que sabe o verdadeiro valor da comida. Caio soltou o ar que estava prendendo. Isso quer dizer que... Meu pai se levantou. Quer dizer que talvez ainda haja esperança para você. Ele colocou uma nota sobre a mesa e saiu, sem dizer mais nada. Caio olhou para o dinheiro e percebeu que não era sobre o valor, mas sobre o gesto. Meu pai não estava ali como um homem rico ou um investidor poderoso. Ele estava ali como um cliente comum. E Caio, pela primeira vez, compreendeu o que isso significava. Ele me olhou, com os olhos marejados. Eu ainda tenho muito a aprender, não é? Sorri. Sim. Mas o importante é que agora você está disposto a isso. O caminho para a redenção não seria fácil. Mas, finalmente, Caio havia dado o primeiro passo. E o destino ainda lhe reservava uma última surpresa. Os dias que seguiram a visita do meu pai foram intensos. Caio finalmente parecia entender o valor da humildade, mas o impacto do escândalo ainda ecoava. O restaurante estava funcionando, mas longe de seu antigo prestígio. O aprendizado dele, no entanto, não parava. Pela primeira vez, ele passou a escutar verdadeiramente as pessoas ao seu redor. Ele começou a conversar com os garçons, entender as dificuldades da equipe e até experimentar novos pratos que nunca teria colocado no menu antes. Não posso acreditar que passei anos ignorando esses sabores, ele disse um dia, enquanto experimentava uma receita de frango com quiabo preparada por uma das cozinheiras mais antigas do restaurante. O que importa é que agora você está aprendendo, respondi, observando-o com orgulho. Mas ainda havia um último desafio a ser enfrentado. Uma manhã, enquanto Caio revisava as contas, um e-mail chamou sua atenção. Ele abriu a mensagem e ficou pálido. Não pode ser. Me aproximei e olhei para a tela. Era um convite. Meu pai estava organizando um evento beneficente em um dos espaços mais renomados da cidade. Grandes empresários, críticos gastronômicos e jornalistas estariam presentes. E, para surpresa de Caio, meu pai havia solicitado que ele fosse o responsável pelo jantar. Ele quer que eu cozinhe para esses magnatas? Caio murmurou, incrédulo. Parece que sim, respondi, tentando segurar um sorriso. Caio passou as mãos no rosto, claramente nervoso. E se isso for um teste? E se ele estiver esperando que eu fale? Peguei suas mãos e apertei. Meu pai não quer que você fale, Caio. Ele quer ver até onde você chegou. Ele engoliu seco e assentiu. Então eu não posso decepcioná-lo. A noite do evento chegou mais rápido do que imaginávamos. O salão estava repleto de empresários, políticos e personalidades importantes.
Era um ambiente que Caio sempre desejou frequentar, mas agora, ele se via em um papel diferente. Na cozinha, ele coordenava a equipe com precisão, mas sem arrogância. Os pratos daquela noite não eram extravagantes como os que ele servia antes. Ele escolheu receitas simples, porém sofisticadas em sua essência: um risoto de abóbora com carne de sol, moqueca de peixe servida com arroz de cocô e uma sobremesa de doce de leite caseiro. Quando os pratos foram servidos, um silêncio respeitoso se instalou. Todos provaram a comida, e os olhares surpresos começaram a surgir. Então, um crítico gastronômico famoso ergueu sua taça e declarou: "Nunca imaginei que encontraria tanta sofisticação na simplicidade." Este jantar foi uma lição de humildade. As palavras ressoaram pelo salão. Caio ficou imóvel, absorvendo tudo. Quando olhou para a mesa do meu pai, viu um sorriso discreto em seu rosto. Meu pai ergueu a taça em sua direção. Caio fechou os olhos por um momento, contendo a emoção. Ele finalmente entendeu. Após o evento, meu pai se aproximou de Caio. "Parabéns. Você provou que pode mudar." Caio assentiu, ainda nervoso. "Isso significa que o senhor vai investir no restaurante?" Meu pai riu. "Não." Caio piscou, surpreso. "Não. O restaurante é seu, Caio. Seu sucesso deve vir de seu próprio esforço. Mas lhe darei algo mais valioso do que dinheiro." Ele entregou um cartão. Era de um empresário influente do ramo alimentício. Esse homem quer abrir uma rede de restaurantes acessíveis, com comida de verdade. E ele precisa de um chefe que entenda o valor da simplicidade. Caio segurou o cartão, sem palavras. Eu não sei o que dizer." Meu pai sorriu. "Então não diga nada. Apenas continue no caminho certo." Nos meses seguintes, Caio se dedicou completamente ao restaurante e ao novo projeto. Ele não apenas reconstruiu sua reputação, mas se tornou um exemplo de transformação. O restaurante voltou a crescer, mas dessa vez, sem a arrogância do passado. Clientes de todas as classes sociais se sentiam bem-vindos, e Caio finalmente compreendia o verdadeiro propósito da gastronomia. Uma noite, enquanto fechávamos o restaurante juntos, ele me abraçou e sussurrou: "Eu passei a vida toda achando que o sucesso era sobre status. Mas hoje, pela primeira vez, me sinto verdadeiramente realizado." Sorri e segurei sua mão. "E agora, você entende por quê?" Ele me olhou nos olhos, um brilho diferente no olhar. "Porque sucesso de verdade não está no que temos, mas no que somos." Eu soube, naquele momento, que Caio havia mudado para sempre. E, finalmente, nossa história poderia começar de verdade. Se essa história te emocionou, não esqueça de deixar seu like para apoiar nosso trabalho. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais histórias incríveis como essa. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam refletir sobre o verdadeiro significado do sucesso e da humildade. Comente aqui embaixo, o que você faria no lugar do Caio? Vamos conversar. Seu apoio faz toda a diferença.